Oi, meu nome é Luana. Oi, eu sou o João. E estas são as 5 piores, melhores resenhas de Não Fossem as Sílabas do Sábado. Vamos lá. Eu falei certo? Não, puta! Não. As top 5, acho que era melhores piores, na verdade, gente. Desculpa. Domingo pela manhã. Eu sempre acho que é um trocadilho, que você tem liberdade poética. Tá. 5 resenhas de gente que não gostou muito desse livro. Ih, rapaz. Separei aqui, então, vou ler pro João. Essa primeira aqui eu achei muito espirituosa. O título é, João, Achei Muito Chato. O começo é legal, mas depois é só, ai, que sofrimento, pipipi, popopó. Achei muito chato, quase não terminei de ler. Pipipipopopó. Eu gostei da riqueza argumentativa. Que resume, assim, o espírito de uma geração. Porque eu tô por aqui dessa geração mimada. Pipipi, popopó, pode ser a nossa palavra do dia. É o novo mimimi. Teoricamente sim e teoricamente não. Segunda resenha, vocês vão ver, gente, que elas não destoam muito entre si. A gente não tem muita variabilidade resenhística aqui hoje. O título é Enfadonho. Essa que eu achei, tem uma historinha um pouco mais longa, então escutem, porque eu achei a historinha até mais interessante do que a opinião. Comprei por sugestão do algoritmo, Olha, foi o erro. que após ler os incríveis livros de Carla Madeira e Aline Bey, me sugeriu Torto Arado, A Cachorra e o excelente A Porta, todos com sucesso. Eu fiquei muito pensando, gente, qual é a ligação entre esses livros, não sei. E a Aline Bey junto com a Carla Madeira? Não é? Nossa, estamos juntos, Aline Bey. Você não está sozinha, tá? Abafa. O livro Não Fossem as Sílabas começa bem, com uma história bastante interessante e muito bem escrito. No entanto, o enredo é fraco, não apresenta nada de relevante após a tragédia, apenas um arrastar do cotidiano e se torna cansativo ao tentar se sustentar apenas pela escrita poética. Tem algumas questões aí para serem discutidas. Mas o cotidiano é arrastado, João. É arrastado. Eu e o João, antes de começar a gravar, a gente sempre conversa um pouquinho e é incrível como a gente é repetitivo. É reclamar do trabalho, é reclamar da vida, é a gripe, é isso. Você gripa, né, viado? Hoje, inclusive, eu tô fungando, gente, mas não é de gripe, tá? É porque eu dei faxina ontem. E talvez tem isso, né? Porque depois de uma certa idade a gente começa a desenvolver problemas de saúde que a gente não tinha. Talvez eu tenha desenvolvido uma pequena alergia à poeira. Não sei. Talvez o estado da casa, depois de semanas sem ver uma vassoura também, qualquer pessoa saudável teria alguma coisa respiratória? Pode ser também. Às vezes a casa se vinga da gente, né? Sim. E a gente tem que cuidar com as misturinhas, você sabe, né? Porque a gente tem essas manias de... Fazer pequenas bombas atômicas. Cara, que boa é ótima, mas e se eu misturasse que boa com Veja e bicarbonato de sódio? Será que funciona? Você sabe que uma vez eu te contei essa história, que eu quase morri uma vez na pandemia? Como, João? Eu morava num apartamento muito, muito pequeno. E aí o banheiro era pequeno, tinha uma janela pequena e tal. E eu fui limpar na pandemia. E aí, vou resumir a história. Eu usei 2 produtos químicos, a água sanitária, obviamente, né? Que é o nosso Bastião. Césio aqui licenciado. E eu comecei a tossir, mas era uma tosse, eu nunca tive. Eu não tinha tempo para puxar ar. Sabe, eu fui ficando sem ar de tanto tossir. Saí do banheiro, abri todas as janelas, mas eu não voltava. Eu mandei mensagem para minha amiga, para Thalita, um beijo, Thalita, para avisar. Falar assim, olha, estou tossindo sem parar, assim, tossi de chorar e não vinha ar, fui ficando sem ar. Falei, tô te avisando porque provavelmente, na pandemia, olha que época boa. Falei, provavelmente vou ter que ir pro hospital daqui a pouco, se acontecer alguma coisa, pelo menos você sabe a causa da morte, né? Você sabe o que aconteceu. E aí voltei, mas eu fiquei assim uns 15, quase 20 minutos sem ar, tossindo, assim, com muito, sem ar, né, com dificuldade para puxar o ar. Obviamente eu não fiquei sem ar, senão eu não estaria aqui, mas foi uma lição, viu, Luana? Não misture água sanitária
com produtos químicos. Com qualquer coisa, gente. Principalmente em ambientes fechados. Como você é burro. É isso. O que tem a ver com o livro, João? Nada. Nada. Tem a ver com o cotidiano. A vida adulta é um eterno limpar de casa. É isso que tem pra dizer. Tem mais resenhas? Tem mais resenhas, João. Vamos ao que interessa. Quanta tristeza e vitimização. Vitimização. A literatura contemporânea anda tão monotemática, já perceberam? Aí vem uma tese de contemporaneidade aqui. Nossa. Como se a vida devesse algo às pessoas. Quanta dificuldade de resiliência, quanto vitimismo. Ai. Uma história chata, enfadonha, onde a personagem é bem classista e resmungona. Ao invés de dar a volta por cima, perde tempo reclamando da vida e esperando que o universo seja sua babá. Achei meio insuportável o comentário, porque dá pra ouvir aí no fundo uns 50 coaches falando por trás deste comentário. Não, e é realmente um absurdo essa galera que se vitimiza, sabe? Só porque o cara morreu do nada, né? Numa tragédia terrível, a mulher já se dá o direito de sofrer. Agora as pessoas querem sofrer no luto. Ah, realmente. Não, aí realmente não dá, né? Ao invés de dar a volta por cima. Isso não pode, minha querida. E é humilhante pra você. De marcar lá que no dia 1º de janeiro, que é o dia 1 de 365 possibilidades de novos amanhãs. De vencer. De vencer. É isso, gente. Deem a volta por cima vocês também. Sem pipipipopopó. Sem pipipipopopó. Para com isso, por favor. Penúltima, muito chato. O tema proposto é muito interessante, mas o enredo não é bem desenvolvido. Personagens chatos, história enfadonha, decepção. Ih, você ficou pessoalmente ofendido. Eu gosto da ideia do livro que causa decepção. É um pisciano dramático aqui escrevendo, né? Um canceriano, talvez. O erro foi de quem criou a expectativa, né? Quem mandou você criar essa expectativa? Crie porcos, não crie expectativas. Não sei exatamente de onde elas vieram, mas você viu alguém falando bem do livro? O que te gerou essa expectativa? Ganhou prêmios? Vamos falar sobre isso. Ganhou prêmio. Você leu um outro livro do autor e aí gostou muito? Isso já aconteceu com a gente, né, Luana? Você gosta muito de um livro, aí você fala, nossa, tudo que escreveu vai ser ótimo. Aí você vê e fala, Parece que veio até da Coreia esse livro aí, que me decepcionou. Mas eu sou assim, eu tô criticando aqui, mas eu crio expectativas, assim. O livro, pra mim, ah, todo mundo. é um golpe duro pra mim. Só que aí eu tento não ficar de pipipi popopó e dar a volta por cima e ler o próximo livro. É isso que eu ia falar. O que eu acho que a gente aprendeu dessas resenhas é que é pra você criar expectativa, porque senão você não dá a volta por cima. É verdade. Mas caso você não dê a volta por cima, você não tem direito de ficar de pipipipopopó. É procurar outro livro. Por que caímos? Já dizia o Batman, pra aprender a levantar. É isso, é importante a queda também. Vim te levar, que bom! Última, essa aqui é mais longa, gente, mas eu acho que ela dá pano pra gente talvez começar aqui a conversa ou desenvolver isso depois. Eu dei umas cortadas, inclusive, ela era mais longa, mas vamos lá. O título é Não Me Prendeu. Menos radical. Infelizmente, esse livro não foi pra mim, não nesse momento. A cartada do às vezes o problema não é o autor, sou eu. Sempre gosto dessa cartada. O que mais me incomodou foi um livro de 160 páginas parecer tão arrastado. Não sei dizer exatamente se foram as várias repetições de assuntos ao longo dos muitos capítulos, se foi a melancolia interminável, o jeito dúbio que a Ana tratava a Madalena, em como não se conectava com a filha, ou o jeito em que o livro foi escrito, em que a história ia e vinha. Num momento era o presente com a filha grande, depois ela grávida, depois a filha pequena, depois a filha bebê, tudo misturado nos capítulos. Depois voltava para os mesmos assuntos, parecia que a história nunca acabava e ficou super repetitivo. Várias coisas nesse livro não caíram bem para mim nesse momento, então não consegui me conectar com a história. Acho que é o meu perfil. Não sou uma pessoa melancólica de remoer tristeza, pelo contrário, sou uma pessoa prática e resolutiva. Então, o excesso de tristeza, mesmo depois de 12 anos, me irritava de certa forma. A única parte que gostei foi o fim. Porque acabou, né? Tem uma crítica da Isabela Boscov maravilhosa, que ela fala assim, a única vantagem desse... É um filme de super-herói, não lembro qual que é. A única vantagem do filme é que ele acaba. E aí você
E aí você tem essa sensação de superação, de obstáculo. Você tem sangue de Maria Bonita. Agora, que a gente vai comentar do livro, mas o que eu tenho achado interessante quando a gente faz essa brincadeira das resenhas negativas é porque, de certa forma, quem gosta e quem não gosta, quando é uma resenha positiva, às vezes, né, a gente usa menos, mas quando é um livro que a gente não gostou tanto, a gente faz a brincadeira do contrário aqui. Eu acho muito curioso você perceber como que o livro em si ele é captado pelas pessoas. E às vezes assim, o que vai gerar um motivo de várias gostarem dele é exatamente o que faz com que outras tantas desgostem do livro, né? Mas eu acho... Pode ser a seleção que a Luana faz aqui também, mas de uma certa forma não são resenhas tão absurdas assim. Elas captam ali a atmosfera do livro. Elas inclusive funcionam bem aqui como uma introdução porque elas gabaritam os pontos que a gente separou para comentar em certa medida. Às vezes uma questão, outra fica de fora, mas você já tem ali um panorama meio geral do livro. Eu acho que é isso mesmo, eles estão de parabéns. A gente só vai entrar aqui no mérito se a gente concorda ou não com esses comentários. Mas em relação principalmente à estrutura do livro, que eu acho que é o que mais incomoda no Não Fossem as Sílabas do Sábado, tá aí, tá colocado, tá posto para debate, né? O que acontece? É um livro com enredo aparentemente simples, não é um livro de reviravoltas, é um livro que o grande fato, assim, que poderia ser algo fora do comum, já acontece no começo, é a cena de abertura, e a gente tem que conviver com as personagens lidando com esse fato depois e com as consequências dele. E você mencionou, mas eu repeti aqui porque achei interessante, o que incomoda algumas pessoas é justamente o que outras pessoas gostam. Hoje eu tô de coach. O que seria do verde se todos gostassem do amarelo, Luana? Qual a opinião de vocês? Não me interessa. Mas é isso, vocês já devem ter adivinhado, mas hoje vamos falar sobre Não Fossem as Sílabas do Sábado, escrito pela Mariana Salomão Carrara, publicado em 22 pela editora Todavia. E por que vamos falar sobre este livro, João? Por que foi esta a nossa escolha? Porque não foi nossa escolha, na verdade. Foi uma escolha de uma apoiadora. E aqui o compromisso é com os apoiadores e com os ouvintes, Luana. Missão dada é missão cumprida. Exatamente. Larissa nos recomendou esse livro. Então, estamos lendo, estamos resenhando aqui no podcast. E ele também faz parte do nosso episódio de literatura contemporânea, autoria contemporânea. Já indicamos outros 4 livros. Então, esse é o 5, né, o 5º, totalizando aqui, fechando o nosso top 5. Só lembrando, vamos aproveitar para dar recados. Eu e a Luana, a gente tem um medo aqui de que esse episódio fique muito curto, tá? E a gente sabe que geralmente os nossos ouvintes gostam de episódios muito longos. Então vamos aproveitar para dar recados. Hoje a gente está mais tranquilo. A gente está com esse medo porque é um livro curto, né? E como é um livro com um enredo em que poucas ações acontecem, a tendência é que o comentário fique mais breve. Mas é só aproveitar o gancho para divulgar o nosso trabalho, Luana, o nosso podcast. A gente tem um grupo de apoiadores, a gente tem um Apoia-se, e uma das recompensas é essa de você indicar um livro para que eu e a Luana leiamos e façamos a resenha aqui. Esse deve ser o 4º ou 5º livro nesse esquema de apoiadores. A gente falou do poeta chileno, a gente falou do A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, a gente falou do Pachinko recentemente. Não sei se teve mais, estou indo de cabeça aqui só para dar alguns exemplos. E agora chegou a vez da Salomão Carrara, que é uma autora que faz muito barulho, né, Luana? Assim, eu escuto falar, foi a primeira vez que eu a li, mas assim, os outros títulos dela foram muito bem de crítica, de público, né? Ela é famosa por esses títulos interessantes, então era uma autora que estava no radar. Eu gosto bastante quando eu gosto bastante, vai soar bem egoísta, bem pipipipopopó, mas eu gosto muito quando os apoiadores indicam livros que já estão no radar pra gente ler, que aí você fala, oba, chegou a vez dessa leitura. E um beijo para Larissa, que recomendou um livro curto. Graças a Deus, Larissa. Ajudou aqui, entendeu a situação do professor cansado, né? E ajudou o podcast. Todo o nosso amor, Larissa. Porque nem todo mundo faz isso. Só calhamaço, gente. Tá difícil nossa vida aqui. Valorize o nosso apoia-se, porque tá difícil. Queima, bebê! Queima!
Vamos dar uma rápida sinopse aqui, um resumo do enredo, mas na verdade, é bem simples mesmo, né? É a grande reviravolta do livro, gente. Então, vou ter que revelar aqui, mas como o João mencionou antes, acontece assim, no primeiro capítulo, né? É o catalisador de toda a história. É o aqui, né? deflagrador, na verdade, né, do conflito. Mas a gente tem essa personagem que é a Ana, ela é arquiteta, ela mora com o André, que é o companheiro dela, e ela tá grávida da primeira filha ali do casal, que vai se chamar Catarina. E aí um dia a Ana vai comprar um quadro, é um filme que é importante pro casal, que tem a ver com a história dos dois, então ela vai buscar o quadro que ela mandou emoldurar, e aí ela não consegue carregar sozinha, ela já tá grávida, e aí ela liga pro André ir ajudá-la. Ela interfona, né? E aí acontece uma tragédia, gente, porque bem quando o André tá saindo de casa, né, saindo do apartamento, do prédio dele, um vizinho do andar de cima se joga pela janela, comete suicídio, e aí ele vai cair exatamente sobre o André. Esse vizinho se chama Miguel, e os dois acabam morrendo. Então a história começa com essa tragédia, com essa morte bastante improvável, e aí a partir daí a Ana vai ter que lidar com esse luto, com essa perda terrível do André, e também com a gravidez. É a primeira filha, então a gente tem também aqui uma história, de alguma forma, que aborda esse tema da maternidade, né? Mas tudo começa com esta tragédia, que acontece num sábado. Daí o título, né? E acho que tá bem colocado, porque assim, a partir dessa cena, igual a Lu comentou, você tem todas as outras discussões que vão permear o livro. Então é um livro sobre luto, acho que é o principal tema aqui, a principal discussão, mas é um luto muito específico, né? Porque é esse luto de uma morte muito repentina, de um homem muito jovem que estava ali num relacionamento, não é exatamente o começo, mas eles têm pouco tempo até, dependendo do seu critério. Aí mais pra frente vai ser dito que eles têm, acho que entre 6 ou 7 anos de relacionamento, mas é um casal muito jovem, que tá ali no começo dessa vida conjugal, tem uma gravidez ainda bem no começo, e de repente isso vai ser ceifado de uma forma muito trágica e muito inesperada. E aí a gente acompanha a Ana tendo que primeiro digerir essa informação, tendo que aceitar o que aconteceu, aceitar, né, muito entre aspas, e depois como que ela vai lidar com isso ao mesmo tempo que ela precisa, de alguma forma, encontrar forças para cuidar da filha, né? Para levar a gestação até o final, cuidar dessa recém-nascida. É um livro que tem pelo menos, acho que 2 temáticas que a gente já comentou aqui recentes, que são a temática do luto e a temática da maternidade, que têm sido bastante trabalhadas na literatura contemporânea brasileira, acredito eu. Me vem aqui de cabeça pelo menos uns 2, 3 livros que a gente já comentou em que essas discussões aparecem como temas principais, né? Só que aqui eu acho que o que a gente vai ter que vai problematizar um pouco mais a experiência do luto e até da maternidade é a culpa que a Ana vai sentir a todo momento. Acho que é uma culpa natural, né, que toda pessoa que passa por um grande trauma sente em alguma medida, de ficar remoendo aquela cena o tempo todo e ficar pensando, e se eu não tivesse chamado, se eu não tivesse apressado ele, por que eu insisti em pegar o quadro naquele dia? E aí eu gosto muito das possibilidades que ela vai enumerando em vários momentos, porque a gente entende que é uma mulher que está em sofrimento, mas a gente também entende que é natural você ficar pensando nessas hipóteses, embora isso funcione para qualquer área do nosso dia a dia, né? Qualquer situação, assim. Uma mínima mudança poderia ter acarretado várias consequências diferentes e evitado essa tragédia, ou não, né? Dá para pensar o contrário também. Quantas tragédias já poderiam ter acontecido, e aí um mínimo fator, uma pessoa que atrasou, que demorou um pouco a mais, evitou que aquilo acontecesse. Mas ela fica pensando o tempo todo. Se ela não tivesse apressado ele, ou se ela tivesse falado um pouco mais com ele, porque aí o vizinho caía antes, ela terceiriza, né? Se o porteiro tivesse conversado mais tempo com ele, ou não, se não tivesse conversado, porque ela não sabe exatamente se houve essa conversa ou não. Então, o que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia? E o cruel dessa situação é que nada, né? A verdade é essa, nada poderia ter sido feito, ou se pudesse, fica sempre no campo da possibilidade. Eu acho que isso que é o cruel das tragédias. Mesmo que algo pudesse ter sido diferente, não foi. E isso nunca vai mudar
o ocorrido, aquilo que já aconteceu. É sempre um exercício de tentativa, mas de sofrimento, né? Sobre o luto ainda, depois a gente pode falar mais sobre a terceirização da culpa aqui, mas segura aí. Ainda sobre o luto, eu queria fazer duas menções aqui. A primeira é uma ideia que eu acho muito bem trabalhada no livro, que é a ideia de que a partir do momento que acontece uma tragédia ou um luto, e não só a tragédia ou o luto, mas o trauma também, a gente tem uma sensação de que a vida se bifurca, né? E que existe a vida certa acontecendo em algum outro lugar. A gente está vivendo outra coisa, uma espécie de simulacro. Ela até usa essa palavra no livro. Que a vida real, a vida que a gente deveria estar sendo vivida, está em outro plano, né? Outra realidade. Essa ideia de que você está vivendo a vida falsa ou a vida errada, eu acho muito forte no livro, e até mais do que isso. Se por acaso nessa vida que a gente está neste momento, nessa vida falsa, essa vida que aconteceu, essa grande tragédia, se a gente tem algum lampejo de felicidade, a gente sente isso como uma espécie de traição, né? Eu não posso ser feliz nesta vida, nesta realidade. A felicidade está em outro caminho. Então você vai podando a sua própria felicidade para que você se mantenha dentro daquela sua concepção de realidade, que é uma realidade que passa a ser triste, né? Eu acho isso muito, muito complexo e acho que essas tragédias e traumas e lutos, um dos grandes desafios é você justamente se desprender dessa ideia. Você entender que essa realidade pode conter outras coisas, né? Outros sentimentos também. E não é exatamente com essa passagem, com essas palavras que a Salomão coloca, mas de pessoas que estão vivendo um luto, elas se sentem deslocadas no tempo, porque é como se o tempo tivesse parado para elas ali naquele fato, né? A questão do trauma, a vida está em suspenso, igual você colocou, Lu, e gera-se um incômodo, e mais do que um incômodo, assim, uma sensação de desconexão com o que está acontecendo. Como que a vida continua sendo que eu tô preso naquele momento? Assim, como que as pessoas estão indo trabalhar, estão conversando, estão resolvendo suas vidas, sendo que fulano já não está mais aqui, sendo que agora eu tô viúva, né? Então é uma sensação que é muito comum quando você lê histórias ou relatos mesmo, não precisa ser de ficção, de luto, essa sensação de o que me incomodava era ver que estava todo mundo ali seguindo a vida e eu preso naquele momento. Como que as pessoas ousam ir trabalhar como se nada tivesse acontecendo, né? Então imagino que seja uma relação bem dolorida mesmo, né? Eu acho que é uma das imagens que mais definem um luto propriamente dito, ou principalmente esse luto que vem por um trauma, por uma morte muito repentina. E como que os outros ousam ir trabalhar e como que os outros ousam esperar que eu vá trabalhar, tendo acontecido tudo o que aconteceu. Eu acho que essa ideia também é forte no livro. Ela diz numa determinada passagem que o André, o marido dela, morreu e deixou ela com os detalhes. Ela que tem que resolver tudo. Então, ela que tem que continuar indo no mercado, cuidar da filha, trabalhar, conseguir dinheiro, limpar a casa. Ela que tem que fazer tudo, mesmo depois desse acontecimento terrível ter impactado tanto ali a psique dela, né? E eu gosto da forma como a Mariana coloca, ela cria, eu acho, uma duplicidade aqui interessante. Porque a Ana, ela vai se fechar nesse luto, assim, claramente ela tem escolhas, né? Acho que é muito difícil a gente avaliar ou julgar, porque ela está numa situação, embora seja uma personagem fictícia, mas porque ela está numa questão de luto muito profundo, e acho que sempre é muito delicado a gente decidir ou definir o que a pessoa deveria ou não ter feito nessa situação. Mas ela mesma vai dizer, a personagem, que ela não dá conta, ela se fecha e ela vai para um lado ali, não sei se é a melhor palavra, mas ela fica remoendo esse luto, ela entra numa postura quase rancorosa em relação à vida, assim, que é o que incomodou alguns leitores aí da resenha. Eu gosto muito dessa construção de uma personagem que não quer lidar com aquilo, ela se fecha no sentido assim, olha, eu acho imperdoável o que a vida fez comigo, não contem comigo para mais nada, assim, para mim, morri junto com ele, né? Daqui para frente eu vou ficar só remoendo esse ódio que eu tenho pela vida e por todos ao meu redor. Eu não perdoo a alegria de ninguém. Eu acho que eu não entendo como as pessoas podem ser felizes, que a vida
pode te tirar absolutamente tudo do dia para a noite, não faz sentido para mim, eu prefiro ficar aqui nessa concha fechada, que é um mecanismo de defesa para que eu não seja mais decepcionada. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode, porque para isso desenvolver uma depressão é um pulo, né? Ela não poderia ficar presa nisso porque ela tem a filha para cuidar. Então você vai ter ali duas forças se digladiando em torno dela. Ao mesmo tempo que ela se fecha, ela ainda precisa buscar força em algum lugar, de alguma forma, para que ela dê uma criação para a filha dela. Então, eu acho que é o ponto, é o que faz ali essa mulher não se perder completamente no mundo interno, nesse mundo de rancor, de ódio, de falta de perdão. Porque ela tem uma demanda externa muito forte, que é recém-nascida, e ela sabe que agora ela está sozinha, ela tem que dar conta dessa menina de alguma forma. Então, acho que é o único ponto que ainda tem que não permite que ela entre numa depressão profunda de alguma forma. Embora, obviamente, a gente esteja falando de ficção, não é o fato de existir uma filha que vai impedir alguém de entrar em depressão ou não. Mas estou dizendo, dentro do livro, funciona mais ou menos dessa maneira, né? E eu acho que, independente de a filha impedir ou não a depressão, é um lastro com a realidade, e eu acho que é muito característico das mulheres. É uma história que a gente escuta de muitas mulheres, de muitas amigas, né? Eu quis enlouquecer mais, mas eu não podia, porque eu tinha que cuidar da casa, porque eu tinha que cuidar dos filhos, eu tinha que dar atenção. Então, numa sociedade em que o cuidado ele é atribuído, ele é de gênero, né? Ele é atribuído às mulheres de um modo geral, isso é uma constante também, né? Depois eu quero falar mais sobre isso, porque vai vir uma personagem idosa aqui na história que eu acho que pode ajudar aqui a falar mais sobre esse tema. Mas ainda sobre o luto, falei que tinha duas coisas, né? A segunda coisa que eu acho interessante, e essa eu achei muito interessante mesmo, talvez seja das coisas que eu mais gosto no livro, gente, que é o seguinte: a Ana é uma arquiteta e o luto dela passa por essa visão de mundo que ela tem por ser arquiteta. Eu acho muito curioso como que, de modo geral, nos livros, a profissão dos personagens não impacta tanto o ponto de vista deles. E deveria impactar muito mais, na minha opinião. Porque é o dia a dia dela. Então, ela está acostumada a construir, a planejar espaços. Ela é uma arquiteta. Então, a elaboração do luto dela passa por isso. Então, por exemplo, ela vive num prédio, que é um lugar absolutamente familiar, e depois que o André morre, ela volta para esse prédio e ela diz que o prédio parece para ela que se transformou numa espécie de catedral, porque ela nunca reparou que tinha torres tão altas e que alguns ambientes davam tanto eco. Então esse ambiente se transforma. E a relação que ela tem com os móveis dela é maravilhosamente bem desenvolvida, porque ela sente que os móveis ficam diferentes depois da morte do André. A casa não é mais a mesma. Os móveis, eles próprios carregam uma tristeza. Ela fala de um luto, como é que é? É um luto amadeirado. Olha que construção interessante. E aí tem uma parte que eu acho ótima, que ela comprou um berço. Afinal, está esperando a Catarina, a menina, ela precisa comprar um berço, e o berço é um móvel muito alegre. Ele chega naquela casa repleto de esperança, né, de possibilidade, ele vai abrigar ali uma nova vida, então tem esse colorido. E aí ela nota, um dia ela sai de casa, ela volta e ela percebe que o berço mudou, que o berço se tornou mais opaco, mais desconfortável, que ele perdeu o seu brilho. Então ela sabe que os outros móveis devem ter contado para o berço o que aconteceu. Que naquela casa existe essa história muito trágica, existe essa história familiar ali, repleta de dor, e o berço se torna um móvel um pouco ressentido, porque de todas as famílias do mundo, ele foi comprado justo por essa família. Ele vai fazer parte justamente dessa história. Eu acho uma construção maravilhosa. Eu gosto demais também. E essa passagem do berço, né, que ela fala que o berço, ela percebe que ele se sentiu envergonhado da alegria que ele tinha em algum momento. E aí ele começa a ter quase um desejo de fuga. Ele queria estar claramente em outra família, porque ele não é para aquilo. Tem muito de humor no livro, assim, mas é um humor meio sarcástico, meio torto. A gente pode comentar isso depois. Eu costumo gostar muito de personagens rancorosas, já falei isso antes, eu acho que elas rendem frases belíssimas. Não sei se a Lu pensou em comentar isso depois, mas eu vou só jogar aqui, depois eu queria comentar mais sobre as profissões. Mas eu gosto muito da escrita.
da Mariana Salomão Carrara. Acho que assim, os pontos altos do livro são de fato as construções, são umas metáforas muito bonitas, tem umas imagens muito interessantes que ela constrói. Essa do móvel, dos móveis, aliás, é um dos pontos altos para mim também no começo. E das profissões, é interessante que as 3 profissões são importantes aqui, porque você tem a Ana, que é arquiteta, o André, que era professor de biologia, e isso vai ser discutido em vários momentos aí numa relação com as plantas, por exemplo, com a vida. Tem até um paradoxo aqui meio irônico, né, de que alguém que estudava tanto a vida vai ter essa morte tão jovem, tão repentina. E a profissão da Madalena, que é uma personagem que vai ser interessante para a história, imagino que daqui a pouco a gente comente a respeito, ela é professora de português. E aí a discussão das palavras vai ser importante também no livro. Daí, inclusive, que vem o título, né? A questão das sílabas do sábado. Então, gosto de como a autora aproveita a profissão dos 3 em algumas discussões. Uhum. Essa análise das palavras eu acho incrível também. O nome da filha, né, Catarina, que é um nome que não tem apelido óbvio. Então, é um nome grande. Os nomes grandes aqui, quanto mais sílabas esse nome tem, mais ele é capaz de aguentar, de suportar dor. Então, tem um pouco essa ideia. E até o sábado, né? A tragédia acontece no sábado, e o sábado é essa palavra que você grita a primeira sílaba e as 2 finais despencam. Sábado. É uma queda, né? E ela fala do nome da filha, que ela se arrepende depois justamente por conta disso, porque é um nome longo, é um nome que as pessoas se cansam antes mesmo de pronunciar. Na primeira sílaba você já percebe as pessoas cansadas, que ela ainda tem que terminar de falar Catarina. Então tem umas discussões interessantes, bem poéticas aqui, bem bonitas. E ela vai chamar a Catarina de Tina, que é um apelido um pouco insatisfatório, mas é o que ela encontra, é a forma como ela escapa dessa maldição do nome grande, né? E aí temos a Madalena, Luana. Que ainda não foi mencionada aqui, né? Não foi mencionada. Quem é a Madalena? A Madalena era a esposa do Miguel, que é o vizinho que se atira do apartamento. E aí a Madalena vai desenvolver com a Ana uma relação muito ambígua, igual já foi colocado aí por uma das resenhas do começo. Só que é uma ambiguidade que a gente tem acesso só a um dos lados, porque o livro é narrado pela Ana, então a gente sempre tem a percepção da Ana em relação aos fatos. A Madalena é uma personagem que escapa do leitor em algumas questões. A gente pode imaginar algumas das motivações da Madalena, mas certeza a gente não vai ter, porque a gente não tem acesso à versão dela. Mas a Madalena vai se aproximar da Ana. Inicialmente, ela vai no apartamento, tem uma preocupação jurídica ali no começo, ela quer conversar com a Ana. As 2, aliás, antes, elas vão juntas à delegacia, né? Na delegacia que a Ana entende o que aconteceu, quem era aquele homem, como que ele caiu, mas ela fala que desde o começo ela cria uma aversão ao Miguel, que ela não quer saber de nada da vida dele, que ela não tolera que falem dele. Então ela até sai no depoimento, quando a Madalena vai contar um pouco do Miguel, porque... E eu gosto disso, desse ódio, desse rancor, assim, não me interessa quem era ele, eu não quero saber, né, assim, esse homem que destruiu a minha vida, ela culpa o Miguel, porque o Miguel matou, né, não sei se se seria culposo ou dolosamente, mas ele acaba caindo em cima do André e leva ele ao falecimento. Então ela não perdoa o Miguel mesmo depois da morte. Mas a Madalena vai no apartamento dela e inicialmente fala ali, olha, a gente tem que conversar, talvez, né, eu quero te explicar, talvez os nossos advogados conversem, mas a Madalena, desde o começo, ela meio que assume a Ana por um cuidado dela, principalmente quando ela percebe que a Ana está grávida. Então ela começa a cuidar da Ana, ela percebe que a Ana precisa desse apoio, e acho, aí é uma dedução nossa, mas que muito desse cuidado vem de 2 lugares. Primeiro, uma empatia real por uma mulher que está passando por esse processo de luto, e segundo, por um processo de culpa também, que talvez a Madalena sinta em alguma forma, né? De pensar assim, bom, o meu ex-marido destruiu a vida dessa mulher, que não tem nada a ver com a gente, que a gente nem conhecia. Então, assim, já que meu marido não está aqui para consertar, entre aspas, o que ele fez, eu, de alguma forma, tenho que tentar aqui minimizar
os impactos dessa tragédia na vida dessa mulher. Então a Madalena vai funcionar também como um ponto de apoio à realidade. A Madalena que vai limpar a casa, organizar as coisas, ajudar a Ana ali no processo da gestação em ações do dia a dia mesmo, de organização de casa, do que tem que ser comprado. Fazer compras. Um apoio financeiro, que vai ser muito discutido aqui pela Ana, né? E ao mesmo tempo, a gente vai ter uma relação ambígua, porque a Ana, ela vai usar a Madalena como esse ponto de suporte, mas ela é uma relação paradoxal porque ela quer atingir a Madalena de alguma forma. Ela terceiriza essa culpa para a Madalena. Logo no começo ela vai dizer, a culpa é do Miguel e a culpa é dessa mulher que não impediu que o marido suicidasse. O que é uma postura bastante egoísta da Ana, e que acho que dá para usar bastante essa palavra egoísta aqui quando a gente for descrever a Ana, porque a própria Ana vai dizer isso no meio ou do final ali do livro. Ela vai dizer, o luto é um processo egoísta, ela reconhece isso, que ela está presa naquela dor, ela não quer entender, ela não quer se abrir, ela quer culpar alguém, e aí que essa culpa espirre em quem for. Ela não está preocupada em ser justa ou não, ela está preocupada em direcionar o ódio que ela sente ao mundo a outras pessoas. E a Madalena, apesar dessa ajuda constante, vai ser alvo desse ódio diariamente. Então a relação das duas vai ser bastante tensa. Ela vai jogar na cara da Madalena diversas situações que a hora que a gente está lendo a gente fala, nossa, mas que ingrata, né? Que injusta. Ela culpabiliza a Madalena pela morte do André, sendo que assim, a Madalena também é vítima da situação. Ela também tá viúva. Sim, e ela é muito cruel em algumas passagens, né? Eu lembro de uma específica em que a Madalena fala alguma coisa pra ela, pra Ana, né? Do tipo, o que que você tem na cabeça? E aí a Ana revida, você não é muito boa, né? Saber o que as pessoas têm na cabeça. Se você fosse boa disso, o Miguel ainda estava vivo. Por que você insiste em cuidar de mim? Claramente você não é uma boa pessoa para cuidar dos outros. A vida já te mostrou isso. E mesmo assim a Madalena permanece ali, né? Às vezes ela fica um tempo sem ir, né? Quando algo muito cruel é dito. Mas ela fala, mas eu sei que ela vai voltar, né? Eu sei que ela tá aqui. Então, não sei se dá para usar essa expressão, mas cria-se uma relação entre as duas muito complexa e meio tóxica, eu acho, para as duas. Pelo menos nesse começo, em certa medida, né? Porque é uma relação de projeções não tão saudáveis, assim, uma projeta na outra, eu tenho que estar aqui, essa obrigação de eu tenho que ajudar, porque a culpa é minha, porque eu preciso, e a outra alimentando isso, a culpa é sua mesmo, você tem que estar aqui e eu posso te tratar do jeito que eu quiser, afinal de contas, tudo o que eu fizer com você é pouco, perto do que você fez comigo, né? Você não pode reclamar de nada. Então, mas, de novo, só queria deixar registrado, esse espelhamento da culpa pela Madalena é uma dedução nossa de leitor, porque a gente não tem a Madalena verbalizando isso em momento algum. A Ana vai, inclusive, judicializar a questão, vai processar a Madalena, e mesmo elas, é uma situação estranhíssima, porque elas convivem e ao mesmo tempo ela processa a outra não fica sabendo, só fica sabendo o dia que ela recebe lá o profissional de justiça. Ela tem uma construção da judicialização que eu acho engraçada também, que é, eu tô um pouco cansada de brigar sozinha com a Madalena, eu preciso que alguém brigue por mim. Então vai ser ótimo, a gente contrata 2 advogados, aí eles brigam entre eles e isso vai ser um pouco catártico. É bem a ideia da catarse, né? E é muito injusto, porque um dos primeiros contatos da Madalena é, olha, quer conversar com o meu advogado, se você precisar. Então, assim, ela vai dizer isso, né, pra Ana, depois, você é louca, você tá me processando, sendo que logo no começo eu propus, assim, que a gente conversasse, que os advogados conversassem de alguma forma. Eu não tô entendendo a ideia da judicialização. E a Ana vai dizer, não, você que não tá entendendo como é que funciona, o processo é para brigar. Não é para fazer acordo, é para a gente colocar 2 homens brigando por a gente e a gente depois pode resolver outras coisas. Mas a briga, a gente vai terceirizar a briga, né? E aí entra todo um processo da Ana lembrando do divórcio, dos pais, né? E aí você tem ali essa construção de como que essa personagem chega nessa imagem da judicialização dos processos. Então, passa por isso também. E mesmo, eu acho que a relação ela é tão complexa e bem construída, de certa maneira, porque mesmo com toda essa toxicidade, alguma coisa surge dali. A amizade, ela floresce mesmo assim.
E você vai ter, inclusive, uma resolução. Acho que não precisa entrar nesse nível de spoiler aqui. Até, assim, é difícil até não dar spoilers do livro, porque não acontecem realmente muitas coisas, né? Não vai ter um fato. É muito mais a escrita, a elaboração do luto. Não tem mais nenhum fato aqui extremamente relevante, né? Mas o final, só para concluir sem dar o spoiler tão completo assim, mas se resolve, né? Essa amizade ela vai se resolver mesmo com todos esses problemas estruturais e fundamentais dessa relação. Ia comentar que eu acho importante também, além de ser um livro que a gente já mostrou que é um livro sobre como a personagem lida com aquela situação. Então você não vai ter grandes reviravoltas na trama. Mas a estrutura, né? É um livro em fluxo de consciência, no final das contas. É uma narrativa em fluxo de consciência. Então, não sei se dá para colocar tão taxativo assim, mas acho que importa mais o como do que o que, a partir desse fato deflagrador, né? E isso também assusta algumas pessoas, né? O fluxo de consciência. Muita gente aí nas resenhas iniciais comentou que não gosta por conta disso. Porque é isso, são frases muito longas, muita repetição, a Ana voltando nesses processos o tempo todo, nas mesmas imagens sendo evocadas, às vezes os mesmos pensamentos sendo colocados. A Quebra é um livro dividido em capítulos muito curtos, então o vai e volta da narrativa, então ela avança no futuro, depois ela retrocede no passado, depois ela vai na infância dela, depois ela adiciona ali mais 15 anos, 15 não, mas 12, né, que a história cobre um arco narrativo ali de uns 12, 13 anos. Então ela avança quase no final, depois ela volta de novo na cena inicial. Então é um livro que tem essa construção de mosaico mesmo, você que vai construindo esse fio condutor. Eu gosto, não sei se a gente já pode encaminhar para essa última análise, mas eu ia comentar que eu tenho uma relação ambígua com isso, porque eu gosto da ideia do fluxo de consciência, eu entendo a proposta, porque é quase metalinguístico, né? Essa mulher que está presa ali, que ela teve o tempo rompido. Então é pertinente que a narrativa seja fragmentada e você tem essa brincadeira. Ao mesmo tempo que é um texto que avança e que recua no tempo, é um texto que fica dando volta no mesmo lugar. Ele não sai daquele ponto para emular essa personagem que está presa naquela situação. Então, faz sentido para mim que seja uma narrativa repetitiva, exaustiva, para contaminar o leitor com essa ideia de, gente, essa mulher está presa aqui nesse vórtice, ela não sai desse lugar, ela pensa as mesmas coisas todos os dias, ela não consegue avançar na própria história de alguma forma. Então eu gosto disso. Mas eu acho... Só fazer uma rápida inserção aqui, porque eu acho que cabe essa prisão do luto que você mencionou, e eu acho também, João, a prisão do cuidado. Se a gente parar para pensar do ponto de vista da Madalena, o João já mencionou, né? A gente não tem acesso ao ponto de vista dela, a gente adivinha, a gente infere, mas a partir do momento que você decide cuidar de uma pessoa, ou você se sente responsável por ela de alguma maneira, isso também é exaustivo. A gente vive num mundo em que a gente nem sempre está disposto a investir toda essa energia no cuidado de alguém. Mas é difícil, gente, é isso. É uma pessoa que vai te insultar em determinados momentos, todas as questões da casa ali. Então, como a Madalena assume isso, fica muito pesado para ela também, imagino. E essa questão do cuidado, eu acho que ela perpassa aqui toda a narrativa. É o cuidado entre mulheres, o cuidado entre mulheres e crianças, né, entre mãe e filha. E aí eu acho até que ela dá uma piscada no final em relação a uma idosa aqui que aparece no livro, que eu até mencionei no início, só queria costurar aqui. Porque o que vai acontecer? Uma rápida passagem, a gente não tem uma extrema relevância para a narrativa, mas a mãe do André vai ficar doente, né? Então a sogra, ex-sogra, né? Mas enfim, a sogra ali da Ana vai ficar doente, ela vai ter uma não fica muito claro, eu acho, mas é uma espécie de um Alzheimer, alguma doença degenerativa, né? E aí, olha que absurdo, os irmãos do André decidem na cabeça deles que a Ana seria a melhor pessoa para cuidar dessa idosa. Elas não têm laço sanguíneo, assim, mas por que não? Não eram próximas, isso é importante também. Elas não eram pessoas próximas. Não eram próximas. E por quê? Porque o cuidado é feminino. Então, ela até cria aqui uma construção, isso que a gente falou da escrita da Mariana ser muito interessante, que ela fala sobre pessoas que desistem. E aí ela faz uma brincadeira, né, com o desexistir,
Pessoas que decidem não existir mais, isso seria o desistir. Então, de certa forma, a Ana tenta desistir, não consegue, porque ela tem esse cuidado justamente da Madalena, e a mãe do André, depois da morte do filho, também desistiria da vida. E as mulheres que são especialistas em pessoas que desistem, né? Que precisam desse cuidado. Então, eles pensam imediatamente nela, por que não? Né, a nora para cuidar da mulher que está com essa doença degenerativa e não os próprios filhos dela, né? Então eu acho que essa questão, o cuidado também eu acho muito bem desenvolvido na narrativa. Eu gosto muito da fala da Ana em um determinado momento, que ela vai dizer assim, o cuidado cabe à mulher porque os homens vão embora, né? E aí ela fala, ela recupera, os homens ou se divorciam das esposas, igual meu pai fez, os homens simplesmente abandonam, os homens não atendem mais o telefone, ou os homens morrem. Aí eu acho o sarcasmo aparece, né? Assim, de alguma forma eles vão embora, nem que seja morrendo. Mas não contem com os homens para nada, eles não são pessoas confiáveis. Quando você encontra um melhorzinho, ele morre. Então, assim, nem ele vai ficar, né? E aí eu acho que esbarra naquele humor meio ácido que eu comentei, assim, meio sarcástico. Gosto. E ela usa essa imagem, eu acho que ela usa essa imagem umas 2, 3 vezes, aparece, assim, de que os homens, até quando eles querem ficar, eles não conseguem, eles morrem. Sim, eles vão embora. Mas te interrompi para isso, porque eu acho que é justamente isso. É um livro que cansa o leitor nesse sentido, para mostrar a repetição, mas eu acho que a repetição faz sentido do ponto de vista narrativo, se a gente pensar em luto, se a gente pensar em cuidado. E até com a filha, né, assim, imagino eu, né, não sou mãe, obviamente, mas esse cuidado da maternidade é um cuidado baseado em repetição, né? Você tem que falar as mesmas coisas todas as vezes, você está sujeito a atos de ingratidão da criança, porque ainda não tem noção, então você está ali lutando pelo bem-estar do menino, o menino te dá um tapa no rosto, o menino taca um negócio em você, taca uma coisa na parede, mancha, você vai dar comida, joga comida, faz birra, né? Então, assim, é esse esforço contínuo de você pensar num bem maior, apesar de você estar sendo pessoalmente ali atingido em alguma situação. Mas agora vem o mais. Agora vem o mas. Eu acho, deixa eu ver como é que eu coloco. Eu entendo a proposta da repetição, eu entendo a ideia e acho bem feito desse looping, desse vórtice da personagem presa que não consegue escapar. Mas aí é pessoal, tá, gente? Subjetivo e sempre vai ser, né, leitura? Eu acho que passou um pouquinho do ponto. Eu acho que eu concordo com a ideia de que o livro, ele, para mim, né, ele começa muito bem e depois ele perde um pouquinho de fôlego ali, depois da primeira metade, talvez o meio dele, eu acho que dá uma barrigada. E é um livro curto, né? Ele tem 160, 170 páginas. Mas eu acho que em determinados capítulos, essa repetição ela passa um pouquinho do ponto, realmente. Dava para ter dado uma enxugada. Você fica numa sensação de que eu já entendi a proposta da repetição, já entendi. E principalmente quando algumas imagens que não são necessariamente cruciais para o livro, elas ficam voltando e elas voltam sem grandes acréscimos, eu acho que dava para fazer essa retomada de uma forma mais curta, só para gerar essa ideia de, olha, ela continua pensando naquilo o tempo todo, mas você não precisava descrever novamente todas as cenas. Isso para mim gerou um incômodo, assim, eu fiquei principalmente no meio. No final, depois eu acho que as coisas voltam a ter um impacto interessante. Eu gosto do final, eu gosto dos 3 últimos capítulos, que aí eu acho que a narrativa retoma um fôlego ali. Mas acho que ela exige, de fato, muito do leitor. Eu entendo quem colocou nas sinopses de que é um livro que fica cansativo, fica um pouco enfadonho. Eu não acho exatamente cansativo e enfadonho, mas o livro me dá uma perdida para mim numa segunda metade ali, depois da página 50, talvez. Eu acho que foi puxado para mim esse vórtice. Mas eu entendo que era o objetivo, gerar esse cansaço. Mostrar, você está cansado? Imagina essa mulher, né? Eu até comentei com o João antes que eu tentei ler esse livro algumas vezes. E nas 2 primeiras vezes que eu li, eu abandonei muito perto do final. Faltava pouco, assim. E eu abandonei sem um grande motivo, assim. Era mais uma... Não tinha vontade de ler, não tinha vontade de por mais pouquinho que faltasse para acabar, não tinha vontade de retomar a leitura, assim, e eu não conseguia entender muito bem o porquê, porque não tem nada de errado propriamente, né? Se é que algum livro tem algo de errado. É o seu lado masculino, Luana, seu lado masculino, você foi embora.
se abandonou, simplesmente. Fugindo. Exatamente. Aí depois eu li até o final, né, pra gente gravar esse episódio, inclusive. Mas eu fiquei pensando por quê? Eu realmente não consigo apontar algo objetivamente, assim, que me incomoda. Eu acho que é esse ponto mesmo da repetição, assim. Entendo que foi, obviamente, intencional, mas cansa mesmo, gente. Em algum momento, realmente, eu sinto que já não vem nada de novo, e é a repetição, e são as mesmas ideias sendo trabalhadas. Então dá um pouco uma sensação de eu já entendi, talvez eu não precise ir até o final da leitura, sabe? Mas eu tive essa sensação de cansaço também na minha experiência de E leitura. eu concordo com alguém que comentou, eu só não concordo com a impressão, mas alguém nas resenhas que a gente leu no começo falou assim, é um livro curto que parece muito maior. A sensação do cansaço na leitura já era isso mesmo, fica parecendo que é um livro que tem muito mais páginas do que as 165. Volto a dizer, sei que é proposital, mas acho que dava para ter dado uma lapidada, talvez uma enxugada ali, para isso não ficar tão maçante. Assim, opinião, né? Eu acho que claramente foi a intenção da autora. Então a gente está discutindo aqui impressões. Mas o que eu tinha comentado, que eu concordo com a ideia de que é um livro que parece muito maior, mas eu não concordo com a ideia de que é um livro entediante, enfadonho. Eu acho que a proposta é essa mesmo. É um livro que está naquela pegada de uma literatura para incomodar o leitor, para gerar essas sensações desagradáveis realmente. Não dá para falar de luto com um livro alegre, leve, superficial, né? Essa experiência ela tem que ser desgastante para o leitor também. Então eu entendo isso. Mas eu achei que não sei também, fico pensando assim, fico tentando entender o que me gerou essa sensação de gostei, mas não amei a experiência. É difícil, né? Eu também não cheguei a uma conclusão muito boa aqui, não. Se vocês já leram esse livro e quiserem escrever aqui nos comentários, quem sabe a gente prolonga aqui a discussão, né? Também acho que as nossas impressões aqui de livros, elas não precisam ser definitivas, né? Não é como se fosse um gol para a gente atingir. É que o livro é sobre isso, é dessa forma que ele acontece, é esse o objetivo do autor, essa é a mensagem. Acho que as coisas não são tão simples assim e nem devem ser, né? Mas foi curioso, assim, porque eu realmente gosto da escrita. Tem algumas imagens belíssimas aqui que são construídas, mas em algum momento o livro me perde. Eu fico bem cansada, assim. Eu concordo, assim, eu gosto da escrita, gosto muito do fluxo de consciência, acho que ela faz muito bem feito, assim, tem passagens muito interessantes. Acho que o livro começa muito bem, e é essa sensação que eu tenho. Em algum momento, não sei exatamente por quê, ou porquês, mas eu sinto o livro indo para um lugar e eu assim, ai, gente, sabe quando você... Essa sensação que eu acho que é bem evidente de que tem alguma coisa ali que não tá mais funcionando tão bem. Quando você vai ler e você fala, ai, gente, deixa eu voltar aqui, sabe? Quando você exige um esforço para você atravessar. Eu volto a dizer, acho que pode ser proposital, sim, essa ideia de gerar um esforço, de ser uma leitura cansativa, mas não sei, para mim, o começo e o final são melhores do que o meio, embora eu não consiga elaborar exatamente o porquê, além da repetição. Talvez seja só por isso mesmo. Uhum. E personagens muito bem construídos, né? Muito bem. A ideia do rancor é maravilhosa para mim. Dá vontade de dar uns conselhos pra Madalena, né? Em algum momento eu queria ligar pra ela e falar, amiga, foge, vai embora, você já fez tudo o que você podia. Consciência tranquila. Vai viver a tua vida. Que relação abusiva é essa, minha filha? Mas eu acho que é por isso que a gente cria essa imagem de que ela se sente culpada em alguma medida. Não que faça sentido essa culpa, mas porque senão ela teria ido embora. Se não houvesse ali alguma sensação interna muito forte dela, ela já teria ido embora. Porque a vontade de ajudar, ela tem um limite. Quantas vezes você já não quis ajudar a pessoa e dependendo, você fala, bom, ela não quer minha ajuda, eu tenho que ir embora. É um direito dela não querer. Eu acho que a culpa é que faz você ficar ali. Não, mas eu sei que eu tô fazendo alguma coisa que eu tenho obrigação de fazer. Eu tô pagando pouco também por alguma coisa que eu já fiz, né? Mas eu acho que a culpa pode, obviamente, vem dessa tragédia, mas quantas vezes a gente também já não ficou do lado de um amigo que claramente não queria mais a nossa companhia?
Eu acho que a culpa surge um pouco disso também, da proximidade, da amizade. Você está cuidando de uma pessoa e aí de repente você vai abandonar, você vai largar de mão. O que pode acontecer se eu largar de mão? Vou ter que lidar com as consequências aqui da minha ausência? Às vezes a gente também insiste em relações por esse senso de responsabilidade que a Madalena tem muito, né? Claramente ela tem bastante. Professora, né? Professora. A ideia também de identificação, né? Apesar de tudo, é a única pessoa que vai entender aquilo que eu passei. Porque essa tragédia marcou a mim e a ela. Então, assim, mesmo que eu conte para outras pessoas, mas só ela sabe um pouco do que eu estou vivendo, porque ela sabe também por um outro lado, né? Uma outra vida. Mas, assim, tem esse elo de ligação de que só ela pode, de alguma forma, ter algum entendimento do que eu passei. Ninguém mais no mundo vai conseguir entender isso. Então tem um espelhamento ali de identificação também. Tanto é que os outros amigos vão embora, né? Os amigos da Ana, ela vai marcar isso. E eu gosto, não sei se eu vou dar um spoiler aqui, mas eu gosto que no final ela começa a lidar com esse luto de uma outra forma e ela pondera, porque no começo ela estava muito culpabilizando os outros. Eles foram embora porque eles não suportaram o meu sofrimento, um bando de egoísta. Depois ela começa a ponderar que talvez ela tenha afastado muitas pessoas ali, de fato, assim, né? Não é necessariamente que eles não quiseram estar ali. Eu acho que junta as duas coisas. Eles não quiseram e ela também não fez questão. Ela repeliu esses contatos de alguma forma. Com a avó, principalmente, eu acho que isso é mais literal no livro. Ela, no começo ela é muito explícita em falar que a avó não quer cuidar da filha, que a avó não tem interesse em visitá-la. Depois, no final, ela fala, não, ela até chamou várias vezes, pediu para eu levar a minha filha, e eu não quis, eu preferi ficar aqui sozinha, remoendo esse luto. Então, ela vai ponderando algumas construções ali. E eu gosto porque a Ana é uma personagem muito complexa. Apesar dela ser essa grande vítima da vida, ela tem ações que a gente vai julgar o tempo todo. Então, a autora escapa da construção de uma personagem muito maniqueísta. Por isso que eu achei injusto falar que a Ana fica, que o livro Se vitimando, né? que é um livro sobre vitimismo. Eu acho o oposto, assim, é um livro que mostra uma personagem com um processo de luto muito complexo e que mesmo assim vai ter ações que você vai falar, bom, mas aí também, né, Ana? Não dá pra te defender. Olha o que você tá fazendo, né? Então, assim... A relação com o amigo dela é curiosa, né? Patrick, era o nome, talvez? Que se muda, vai para outro país, né? E ela fica ressentida, me abandonou, me deixou aqui. E aí tem todas essas questões, né? Ele abandona porque ele é homem, talvez perpasse essa questão também, mas ao mesmo tempo ela também não era fácil, então às vezes ele não teve outra alternativa. Inclusive ela fala isso, né? Ela fala, eu também não queria ficar com ele, porque ele arrumou um marido horrível, detesto aquele cara, então aí eu ainda ser obrigada a conviver com aquela pessoa, eu é que não quero, né? Então ela, o tempo todo, ela oscila mesmo, né? E ao mesmo tempo, ela fala assim, porque ele não me procura, ele me abandonou, mas você também não vê nenhuma ação dela. Ela também não procura. Tipo assim, ela não chama ele para visitar, ela não faz um esforço. Então é uma relação, e acho que depois de uma certa idade, todo mundo já teve relações de amizade que se afastaram, que a tendência é a gente sempre culpabilizar o outro. Mas se afastou, nunca mais me procurou. Mas um belo dia você fala assim, mas quando que eu procurei também? Deixa eu ver aqui. E aí você percebe que a distância era a mesma. Foi mútuo, né? Assim, ele não me procura, mas eu também não procurei. Então, assim, por que é ele que se afastou e não nós nos afastamos? E tem um espelhamento da relação que eu acho muito, muito irônico também. Ela fica remoendo de que ele tá nesse relacionamento, ele é gay, né? Ele tá nesse relacionamento que ela acha um relacionamento tóxico, porque ele só falava mal do marido antes de mudar para o Canadá. Como é que de repente resolve casar com esse homem que é um escroto, que ele detesta? Mas assim, é sempre pelo viés do ele é um homem ruim, ele é escroto. Não tem nada factível que mostre que ele é um homem ruim, né? É sempre o namorado, o esposo reclamando dele. E também é um espelhamento, né? Porque ela se julga assim, nossa, eu sou muito sábia, se eu fosse ele, claramente eu não me casaria com essa pessoa. Ao mesmo tempo que ela tá nessa relação super doentia com a Madalena. Dá a ideia também assim, se ela te incomoda tanto, por que você não rompe? Por que você abre a porta toda vez que ela entra? Por que você dá a chave da sua casa para essa mulher também? Então, é muito mais fácil avaliar o relacionamento do outro do que o nosso, né? E a gente comentou no episódio passado, algum episódio passado, sobre novas constituições familiares, novas estruturas familiares. Aqui a gente tem uma nova estrutura familiar se formando.
A Madalena, ela vai ocupar ali, não tem um contexto de um envolvimento, de uma atração sexual, nada disso. Graças a Deus, porque em outros autores isso descambaria facilmente para esse lado aqui. Mas elas formam uma família, né? As duas passam a cuidar da Catarina, então a Madalena e a Ana ficam muito próximas. E ela tanto entende, a Ana, que é uma nova família se formando, que ela se sente culpada disso. Ela fala, a Madalena está ocupando o espaço que era do André. Eu devo permitir isso? Não sei se devo permitir isso. O quanto disso não é uma traição ao André. Inclusive porque ela também é professora. Então, estou trocando um professor por outro, né? Por outra, nesse caso. Então, ela tem esse dilema também de como que essa família vai se estruturando. E a questão da culpa, né? Que perpassa a maternidade, assim. Eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu não tô delegando funções para Madalena que eu deveria estar cumprindo? Será que a minha filha... E aí entra um processo de culpa / ciúme, né? Será que a minha filha vai começar a gostar mais dela do que de mim? Será que ela vai projetar nela uma figura materna e não em mim? Isso vai acontecer com a babá também. Acho que a gente não precisa entrar nessa discussão agora, senão a gente vai literalmente comentar tudo do livro, vai ter comentado tudo. Mas existe esse medo de como eu supostamente, né? Tô falando supostamente porque é uma relação de culpa ali da maternidade. Como eu não estou dando conta, ou eu acho que eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, e outra pessoa minimamente faz o que na minha cabeça é muito mais eficiente do que eu posso oferecer, será que a minha filha não vai gostar mais dela do que de mim? Não vai projetar nela esse apoio e não em mim? O que eu posso fazer para evitar com que isso aconteça? Mas ao mesmo tempo eu não dou conta de fazer mais do que eu já estou fazendo. Então, assim, eu gosto também, é bem complexa a relação da maternidade aqui. Eu gosto de um trecho que ela vai na escola e aí ela vê os pais super felizes vendo a apresentação dos filhos pequenos e aí ela fala, não lembro se é exatamente esse termo, mas ela fala algo do tipo, eu não consigo ser uma mãe festiva. Esses pais festivos batendo palma por qualquer coisa, eu não consigo ser isso. Eu gosto também da apresentação que ela vai, que a Catarina tá... apresentação de escola, eu acho que é na mesma cena, mas não exatamente no mesmo capítulo, que a Catarina dá tchau pra ela e fica muito emocionada, assim, muito animada que ela tá presente. Eu até olhei pra trás, eu falei, nossa, pra mim essa empolgação toda é com a minha presença? Por quê, né? Essa criança me vê todo dia, né? Que ela tá tão feliz. Que eu já vi em outras discussões também, eu acho interessante, até em amigas que são mães, assim, essa surpresa, né, quando você vê o amor do filho ali pela mãe, você fala assim, gente, mas me ama tanto assim, né, como que eu posso ser tão importante na vida dessa pessoa? Assim, eu gosto. Tem muito humor aqui, mas esse humor sempre típico de personagens rancorosos. Eu tenho essa tese, eu acho que personagens rancorosos rendem muito na literatura, rendem muito humor, mas é esse humor cáustico. Sim. Boas personagens, né? Eu gostei bastante das construções aqui. E eu acho que é isso, gente. É isso. É um livro que eu quero muito conversar com mais pessoas, assim. Então, realmente escrevam. Acho que muita gente já leu. Foi um livro premiado, ganhou o Prêmio São Paulo. Foi São Paulo, né? Que ganhou. São Paulo de Literatura em 2023. Então, acho que estamos chegando atrasados nessa discussão, nesse hype, como sempre. Mas se vocês já leram, escrevam aqui nos comentários, né? Tem um comentário do Spotify, pode escrever no Instagram também. Quem sabe a gente continua aqui essa discussão. De alguma forma. Mas eu quero ler outros livros, fiquei bem interessada na autora. Eu quero também. Você não leu outras coisas dela? Achei que você tinha lido. Não li, João. Esse é o meu único por enquanto. É o Se Deus Me Chamar Não Vou, que é bem famoso também. Mas é isso. Agradecer a Larissa, né, por ter me instigado a finalmente terminar a leitura. Pela empatia e indicar um livro curto. Exatamente, gente. Sirva de exemplo para os demais apoiadores. Parabéns, Larissa. Não tá servindo. Até o momento não tá funcionando. Já temos um novo calhamaço para ler, né, João? Temos um novo calhamaço. Uma tristeza. Que tristeza. Mas eu ia entrar no quadro Recebidos do mês, Luana. Aqui, Recebidos nem é do mês, é da semana, porque a gente já comentou no último episódio, porque este podcast é impressionante, Luana. É só parceria, só sucesso. E a gente comentou que a gente tem parceria com a Companhia das Letras e chegaram os primeiros envios aqui. Queria mostrar para vocês, se eu tiver voz até lá. Bem que eu pedi uma pastilha. Mas
Chegaram 4 livros da Companhia das Letras. Um que eu estou muito interessado para ler, talvez, se tudo der certo, spoiler, talvez não dê, a vida não tá nem aí para o nosso planejamento, mas vai ser minha próxima leitura, que é o Sobre a Loucura de uma Mulher, de Astrid Hoemer, não sei pronunciar, e é uma autora surinamesa. Surinamesa que fala? Não tenho a menor ideia, João. Do Suriname. Achei isso tão interessante, tão curioso. Tá aqui na listinha, quero ler. Chegou o novo do Drauzio Varela, O Sentido das Águas. Drauzio não falamos ainda, autorzão. Chegou uma HQ que se chama Astrologia, Luana. Olha que coisa curiosa. De um assunto que o João um pouco gosta. De Liv Strömquist, uma autora sueca, uma quadrinista sueca. Tem um cheiro maravilhoso, gente, esse livro. Achei até meio lisérgico aqui, não sei se ele tá legalizado, não. Um parênteses, eu já li esse livro, achei ele divertido, mas a autora claramente gosta mais de alguns signos do que de outros. Eu acho que o que ela fez com Sagitário é imperdoável, só isso que eu queria dizer. Eu vou ler, então, e aí eu vou sugerir a gente fazer uma série de episódios com temática de astrologia, porque a gente ainda não fez. Olha que ideia boa. Autores de signo! Que original! Não é? Eu não sei como é que a gente não teve essa ideia antes. Vamos começar por Aquário. Bom. E chegou também do Paul Preciado o Pornotopia. Foram esses os primeiros recebidos da Companhia das Letras. Que saiu pela Zahar, né? Saiu pela Zahar, aí eu não comentei, mas o Pornotopia saiu pela Zahar, o Astrologia pelo Quadrinhos da CIA e o do Drauzio Varela e da autora de Suriname pela Companhia das Letras, propriamente dito. Como que é o nome do livro da autora do Suriname, João? Sobre a Loucura de uma Mulher. Separar isso pra além, que Suriname eu ainda não li. Com tradução, a gente não comentou os tradutores, mas é porque eu nem abri os livros, gente, direito. Mariângela Guimarães, tradução do holandês. Vou falar dele em breve, falaremos. Quem sabe não pode ser um livro em comum aí. Boa, João. É isso. Estamos aqui gravando num sábado. Não, mentira. Não, domingo. Perdemos essa oportunidade. Perdemos essa piada, mas estamos aqui, gente. Vamos ver se agora... Acho que esse episódio também vai sair com um certo atraso, porque estamos gravando no domingo. Mas uma hora a gente retoma. Pelo menos não faltamos mais nenhuma semana, Não né? Não faltamos. Um pouquinho de atraso, né? Uma quarta-feira aí da vida, mas estamos conseguindo manter aqui. Qual é a palavra da semana, Luana? Pipipi popopó. Não pode ser outra. Desde o começo foi eleita. Mas hoje a gente não vai saber se as pessoas chegaram até aqui ou se elas escutaram os 4 primeiros minutos. Só no começo, Escrevam pipipi popopó. Terminar as coisas é um processo lento, a gente já descobriu isso. É um processo. Que exige das pessoas. Mas escrevam pipipi popopó se chegaram até aqui e comentem o livro da Mariana, né, gente? Vamos continuar aqui essa discussão nos comentários. E os pedidos de sempre, gente. Curtam a gente, compartilhem, se inscrevam. Dá para se inscrever no nosso canal, tanto no Spotify quanto no YouTube. Nós temos um YouTube, Luana. E aí vou pedir aqui para quem nos escuta no Spotify, dar uma olhadinha lá também, seguir a gente, se você tem uma conta no YouTube, curtir os vídeos. É literalmente o mesmo vídeo por enquanto, a gente não está fazendo nada específico, mas dá para comentar. No YouTube dá para comentar mais vezes, do que no Spotify. A gente pode começar um diálogo lá. No Instagram também. Então, assim, você é livre para comentar, para seguir a gente onde você preferir. Mas ajuda demais a gente essas participações, quando vocês compartilham, quando vocês comentam. Essa interação é muito legal para a gente também, para a gente perceber pontos que a gente não comentou ou entender melhor algumas questões que a gente ficou assim meio nublado na nossa cabeça. Então, sempre que possível e que puderem, interajam com a gente. Comprem pelo nosso link na Amazon, se inscreva no nosso Apoia-se, se você quiser também, se você tem aquela indicação que você quer comentar com alguém, ou você quer ver alguém comentando, pode ser uma opção.
você ser um apoiador, que eu e Luana temos um compromisso aqui, ó. Não tem exatamente um período, mas a gente está quase fazendo mensal, né, Lu? A gente está tentando, pelo menos uma vez por mês, comentar um livro aqui de uma indicação dos nossos ouvintes. Às vezes a gente não consegue, porque os nossos apoiadores querem indicar livro de 500, 600 páginas, aí realmente fica difícil, né? Mas quando é um livro curto, a gente consegue comentar um por mês. Eu tô esperando alguém recomendar um livro para colorir, né? Mas não aconteceu ainda. Um livro de poema, Então, só a calhamaço mesmo. um livro de haikai, ninguém quer. Haikais. Escrevam, então, comentários pra gente. Só não venham com pipipi popopó. Se vocês não gostaram desse episódio, superem, deem a volta por cima. Semana que vem tem mais. Estamos aí quase na virada para um novo semestre, ou seja, dia 1 de 1 de vários possíveis, dia 1 de 180 e poucos, para a gente ganhar na vida, para a gente vencer. Quando que você entra de férias, João? Férias é uma palavra pesada, né? Porque eu tenho um recesso de 15 dias. Eu entro dia 15 de julho. Mês que vem, né? Vamos pensar assim? Mês que vem. Vamos ser otimista? Os ouvintes estão com saudade do João de férias. E antes ainda tem um feriado. Tem. Que talvez a gente se veja, né, João? Grandes possibilidades da gente se ver. Talvez não, vamos nos ver. Eu e o João vamos para a Feira do Pacaembu. Então, se vocês também forem, quem sabe a gente não se encontra lá também, né? Exatamente. Mas vamos, vai ser o feriado de Corpus Christi, que dá uma ajudada aqui pra galera. Então, nos veremos na feira. É a minha única condição. Eu só viajo em feriados, infelizmente. Madalena me entenderia. André também. André também. Se não fossem as sílabas do sábado. Se não fossem as sílabas do sábado. É isso, gente. Beijos, beijos. Até mais. Boa semana. Sobrevivam. Até.